Ô Moisés, muito obrigado por me receber aqui na TV Samuel Conectado. A gente agradece muito esse convite e esse apoio que vocês sempre nos dá, mostrando um pouquinho do nosso trabalho para todos aqui de São Manuel e região. Bom, a encenação ela começou aproximadamente, não, há 31 anos atrás, na verdade. Veio de onde? Ela veio de uma vontade nossa, né? Uma necessidade, uma vontade nossa, que naquela ocasião a gente participava de grupos de jovens aqui em São Manuel e era bastante forte a participação dos jovens em São Manuel. E a gente sentiu a necessidade de apresentar mais Deus para as pessoas, não somente dentro das igrejas, não dentro dos grupos de jovens, mas sim aberto ao público, por assim dizer. Então a gente teve a ideia, a exemplo também de outras cidades que faziam na região, a gente teve a ideia de fazer a encenação da paixão e morte de Jesus, né? Então a gente foi em 94, o primeiro que a gente fez. Então era um grupo de jovens, eram jovens que participavam de grupos ali e tivemos a ideia, aí todos ali compactuaram com essa ideia, então a partir daquele momento a gente seguiu, né? Seguiu de forma humilde, eu digo como é humilde hoje, né? Então é um trabalho humilde, né? Então é por causa da entrega de cada pessoa que o trabalho acontece dessa forma, então, Moisés. Então no começo foi assim, então a gente teve a ideia, e aí já veio assim, nossa, quem vai ser Pilatos? Aí do nosso grupo, Pilatos era o mais velho, por assim dizer, né? Era o João. Então, opa, o João vai ser Pilatos. Vamos conversar com ele, vamos. Convidamos o João, passamos a ideia para ele também. Opa, tô dentro, vamos embora. Aí a gente foi conversando com cada um em especial ali. No caso, o Fininho, que é o Jesus hoje, veio depois. Na ocasião, o Luciano, que a gente fala velho para ele, com muito carinho, o Luciano era o Jesus e a Patrícia Kelly era a Maria, né? E depois veio a Bruninha, inclusive, que veio conversar com vocês aqui e colocou também o testemunho dela. Então era antes a Patrícia e depois veio a Bruninha com a gente, tá? Então a escolha dos personagens não é assim uma escolha também assim aleatória, não hoje a gente fala que tudo é ação de Deus. Então não é o Beto que está à frente lá, que o Beto é mais importante que todo mundo lá. Então tudo é ação de Deus em cada participante, em cada participante. Então aquela pessoa que participa, que vai lá hoje pela primeira vez, por exemplo, querendo participar, está aberto para a pessoa participar. E ela não é menos importante que a pessoa que está lá há 30 anos atrás. Então, o tratamento, o acolhimento é igual para todos, né? Em relação aos recursos, não tínhamos recursos e posso dizer que hoje também não temos recursos assim maiores, né? Na ocasião, nossa, que roupa que a gente vai fazer? Bom, vamos pegar lençol, vamos pegar isso, aquilo. Então, pesquisando algumas ideias de roupas da época, a gente foi se adequando a essas roupas, a esses figurinos. É claro que ao longo do tempo vai se tendo mais assim ideias, né? E a gente vai buscando outras formas de compor esses figurinos, né? E como você disse, cada pessoa tem uma função específica lá, né? No caso, eu vejo os ensaios, o Tato vê a parte de comunicação, a Celina Dalva vê a parte de figurinos, né? É claro que também eu estou falando Tato, eu estou falando Celina e Dalva, mas tem outras pessoas envolvidas com a equipe delas, né? Então, assim, cada pessoa na sua função desempenha da melhor maneira possível para que Deus apareça lá, para que a mensagem de Deus apareça no dia.